E aí ele foi escolhido na época, uma grande escolha. Aí ele está usando o celular do Rodrigo Mazieiro, promotor de justiça de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Monique, tudo bem, Monique? Seja bem-vindo também. O Fernando vai entrar com Pedro Vidigal. Vamos lá. Gente, Fernando Vidigal, vamos os maiores penalistas do Ministério, um dos maiores penalistas do Brasil, que já foi do Ministério Público de Minas Gerais. Fernando Galvão. Difícil, né, Lélio? Desculpa aí, cara. Tô apanhando. Eu quero só te agradecer aí por você ter aceito o convite. Já temos aqui o doutor Thales Taipina, juiz de direito. Está aqui. Estou vendo aqui a Monique, promotora. Estou vendo o Rodrigo Mazieiro também, acabou de passar aqui. Opa, Rodrigão. Seja muito bem-vindo aí. E é uma honra muito grande para a gente estar recebendo você, que é um dos maiores penalistas do Brasil, uma pessoa que nos honrou aí, foi um grande mestre no Ministério Público para muitos de nós aí que eram concurseiros na época. E o tema hoje, a noite é sua, o tema é responsabilidade penal da pessoa jurídica. Fernando, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, meu amigo. Ô, Lélio, você que é um amigo querido, por isso você me tem essa consideração toda. Eu peço desculpas aí, eu tive dificuldade de entrar. Não é que eu não use alguma coisa de tecnologia, muito ao contrário, a gente está fazendo julgamentos, muitas reuniões e tudo, né? Mas confesso que eu quase não uso o Instagram. Então, parece que no meu celular estava desatualizado, alguma coisa assim. Mas então, se eu puder contar um pouquinho dessa temática, eu venho estudando a teoria do crime da pessoa jurídica, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, já desde os tempos do Ministério Público. Eu sempre entendi que a responsabilidade da pessoa jurídica era um instrumento muito importante para que o Ministério Público tivesse, então, uma força maior para, digamos, buscar a reparação dos danos ambientais, até mesmo numa perspectiva preventiva em relação às empresas. Ao longo desses anos, eu fui vendo muita coisa interessante. Você me inspirou a pensar muitas coisas interessantes, como, por exemplo, a criminalidade de empresas. Depois vi o Eduardo Saad escrevendo muita coisa interessantíssima sobre isso. E me parece que é um universo a ser explorado, um universo importante a ser explorado. E agora, recentemente, eu tive, digamos, a necessidade de produzir um texto que me serviu para uma promoção na faculdade. Eu precisava, então, escrever uma nova tese. E aí voltei ao tema para, digamos assim, rever algumas posições antigas e percebi um detalhe que me parece que estava assim, num cantinho, sem chamar muita atenção, e eu revendo, falei, meu Deus, como é que eu não percebi isso? No artigo 225, no parágrafo 3º da Constituição, quando prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ele faz uma distinção entre condutas e atividades, são então manifestações que já percebemos são relacionadas à pessoa física e à pessoa jurídica, quer dizer, a conduta da pessoa física e a atividade da pessoa jurídica, e isso sempre me chamou a atenção. E por mais que eu várias vezes usasse o argumento que mencionava a expressão, a palavra, os infratores, parece que depois de muitos anos é que eu percebi talvez aquele aspecto mais evidente que não tinha percebido até então, e até porque a responsabilidade regulada na lei segue um outro caminho. Quando a Constituição fala que a pessoa jurídica é infratora, o que me parece ser um desafio a materializar é que a pessoa jurídica precisa cometer uma infração que lhe seja própria. Ou seja, a própria pessoa jurídica precisa
violar a lei ou a norma jurídico-penal e receber a consequência que seria uma punição de natureza penal. O que nós temos na regulamentação é uma responsabilidade objetiva. A Lei 9.605, ela fala em responsabilidade, ela trabalha, digamos, requisitos, né, para estabelecer essa responsabilidade, só que parece que o legislador também se preocupou mais com a palavra responsabilidade do que com a palavra infrator. E se houvesse, então, uma atenção maior para a ideia do infrator, o que deveria acontecer é termos uma teoria do crime da pessoa jurídica, e não uma resposta no âmbito somente da responsabilidade. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas é possível construir um caminho que trabalha apenas com responsabilidade. A teoria da responsabilidade já foi muito desenvolvida e trabalha com a responsabilidade indireta de uma maneira muito tranquila. No direito civil, a responsabilidade da pessoa jurídica é indireta, é pelo fato de outrem, ou seja, é necessário que uma pessoa física pratique determinado dano, conduta danosa, ofensiva, e a pessoa jurídica, então, responde por ela. É uma responsabilidade por fato de outro, como é também a responsabilidade do pai, de filho menor, e etc. Bem, mas quando a gente pensa na possibilidade de construir uma teoria do crime para a pessoa jurídica, o que seria dar à pessoa jurídica as mesmas garantias que tem a pessoa física, e aí nesse aspecto parece que a doutrina penal avança, nós precisaríamos fazer mudanças na lei. A lei hoje não tem uma possibilidade de responsabilidade penal de pessoa jurídica por fato próprio, que a gente chama de autorresponsabilidade. O que existe é uma construção que é derivada ou indireta, ou responsabilidade por fato de terceiro, ou heterorresponsabilidade, e nós avançaríamos se construíssemos uma teoria do crime da pessoa jurídica. Bem, nós temos o PLS 236, que ainda tramita no Senado, que é instituir um novo Código Penal. Lá nós temos no artigo 39 e 40, isso na versão do substitutivo do senador, então senador Vital do Rego, a previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas também a Lei 9.605 trabalha, ou seja, um modelo de heterorresponsabilidade ou responsabilidade que é indireta e depende da conduta da pessoa física. O sistema está todo orientado assim, porque nós temos tipos penais que são redigidos com referência à conduta humana. O núcleo é um verbo descritivo de conduta, não descritivo de uma atividade. E parece que isso seria, digamos assim, muito difícil. Será que nós teríamos que mudar todos os tipos? E como é que nós, então, faríamos a lei acolher uma teoria ou estimular uma teoria do crime da pessoa jurídica? O artigo 39 do projeto, com essa nova redação, ele amplia, de maneira que me parece ser muito feliz, a responsabilidade da pessoa jurídica para os crimes contra a administração, contra a ordem econômica e financeira e contra o meio ambiente. E percebam, se não diz respeito a todos os crimes, faz inclusões que são muito importantes. E talvez aí uma dificuldade já evidente de se aprovar, né? Crimes contra a administração tem corrupção. A previsão fala em pessoa jurídica de direito privado, até resolvendo uma questão, um problema que persiste até hoje, se é possível ou não é possível a responsabilidade de pessoa jurídica de direito público. Mas os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Então, aprovada a proposta do PLS, nós teríamos um cenário muito interessante para trabalhar, em que o Ministério Público teria um instrumento, me parece que bastante forte, e teria também
um efeito preventivo e importante quando nós pensamos em criminologia da pessoa jurídica, né? Então, me parece que seria um instrumento muito forte. Mas, se a ideia de avançar significa construir uma teoria do crime, me parece que esse, digamos, desafio não é tão grande quanto possa parecer. No primeiro momento, nós poderíamos pensar assim: então vamos pegar todos os tipos de crimes contra a administração, contra a ordem econômica e financeira, e o PLS introduz no Código Penal, a proposta é introduzir no Código Penal, crimes que estão hoje na legislação extravagante e que passariam, então, a compor a codificação. Eu, particularmente, acho que é uma boa ideia. E crimes contra o meio ambiente. Então, será que teríamos que pegar todos os tipos e mudar a redação ou acrescentar uma outra referida à atividade? Essa parece ser uma tarefa de Hércules, quer dizer, uma mudança difícil de realizar e que me parece não ser o melhor caminho. Me parece que é fácil na medida em que percebamos que o crime é uma construção normativa. O crime é um modelo, na verdade, nós utilizamos um modelo interpretativo, um modelo que atribui a determinadas condutas a qualidade de criminosas. E percebam que nós já temos uma solução muito fácil, muito tranquila, que resolve esse problema da tipificação, da descrição típica. Nós consideramos como se fosse uma ação a omissão que o Código diz que é penalmente relevante por atender a dois requisitos. O devia, estabelece as situações do garantidor, e o podia, evidentemente, numa perspectiva fática. Então, para resolver o problema objetivo do tipo, da teoria da pessoa jurídica, bastaria um dispositivo que dissesse que a atividade da pessoa jurídica é penalmente relevante quando, e ali estabeleceu os seus requisitos. Uma obra bastante importante dessa temática, que muitos foram os autores que tentaram estabelecer uma interpretação da legislação vigente que pudesse aplicar uma teoria do crime para a pessoa jurídica. Eu, sinceramente, acho que todas essas interpretações violam o princípio da legalidade. Ou seja, seria necessário, sim, um dispositivo para estabelecer a atividade da pessoa jurídica considerada relevante, né? Mas, se esse é o primeiro dos problemas, nós temos uma série de outros problemas que dizem respeito à organização das questões que são relevantes dentro de uma teoria, não é? Então, uma atividade da pessoa jurídica precisa violar a norma. A violação é própria, essa previsão não pode depender de uma pessoa física. Uma pessoa física fazer alguma coisa, porque no contexto da empresa, as pessoas físicas são fungíveis. Ou seja, a empresa viola a norma e algumas das pessoas físicas violam também, não todas. E cada qual com a referência do sistema que já temos, ou seja, uma teoria do crime da pessoa física, né? Então, o que a gente está tentando avançar é da teoria do crime da pessoa jurídica. O plano subjetivo poderia ser resolvido com uma pequena norma de extensão. Então, a atividade da pessoa jurídica, ela é relevante quando violar de dever que lhe é diretamente dirigido, enfim. E aí a gente teria que resolver o problema, agora em sede de tipicidade, um problema grave, que diz respeito a elementos subjetivos, né? Então, como a gente pode dizer que uma pessoa jurídica cometeu um crime doloso ou cometeu um crime culposo? Essa é uma questão que está aberta hoje, né? Aberta hoje. Nós podemos pensar na possibilidade, quer dizer, hoje, né, de uma responsabilidade por fato de terceiro. Então, se o autor, pessoa física, comete um crime doloso, a pessoa jurídica responde por um crime doloso.
Se o autor, pessoa física, responde por um crime culposo, a pessoa jurídica responde pelo crime culposo. Mas vejam, essa é uma outra evidência de que o nosso modelo é de heterorresponsabilidade, ou seja, depende o tempo inteiro da participação da pessoa física, porque sem ela não existe a possibilidade de responsabilizar. E ainda temos digamos assim, uma tarefa, uma dificuldade de compreensão de que o nosso próprio sistema de pessoa física, ele é de atribuição e não de constatação. O que eu quero dizer com isso, Lélio? Olha, e você já deve ter passado essa dificuldade, eu acho que é uma dificuldade comum dos professores de Direito Penal. Eu dou Direito Penal 1 na Federal. E aí o aluno diz assim, mas professor, levanta o dedo, como é que eu vou saber que o cara agiu com dolo? Como é que eu vou saber se ele tinha intenção de produzir determinada conduta ou determinado resultado? E durante muitos anos eu tive digamos assim, usei o truque de dizer assim, não, você pergunta ao professor do processo penal, não é? Porque o professor de processo penal vai resolver esse problema da prova. E só adiantando assim, você pergunta para o réu, se o réu confessar, então está tudo resolvido. A confissão é uma prova admissível e tal. Mas percebam, a construção está errada. Mas ela está errada porque não é uma questão de constatar o que passa na cabeça das pessoas. Ninguém consegue fazer isso. Isso é impossível. Não existe uma máquina, um equipamento que diga assim, eu sei o que está passando agora na cabeça do Lélio. Isso não dá. O que a gente pode fazer é, com base em algumas manifestações exteriores do comportamento, com base no contexto, aquelas circunstâncias que estão ali dando significado, né, sentido àquele comportamento, nós então atribuímos. Nós atribuímos um comportamento doloso a um comportamento culposo. Nós temos algumas referências, mas as referências são ruins quando se digamos, fundam em um elemento inalcançável, que é o elemento subjetivo. Então, quando eu digo assim, ele teve a vontade, mas eu acho que ele teve a vontade, eu tenho motivos para atribuir essa postura, mas eu não tenho certeza, ninguém pode constatar isso. Não é? Então, eu fiz essa, digamos assim, observação de maneira inicial, digamos assim, né, introdutória, para dizer que a gente também poderia avançar em uma perspectiva de atribuição. E essa perspectiva de atribuição já me abriria uma oportunidade para indicar um dos dois, que me parece, é a minha percepção, um dos dois lugares onde se pode trabalhar aquele tal defeito de organização de que tanto falou Klaus Tiedemann e perceber os efeitos que um programa de integridade, e para ser sincero, eu acho que essa é a melhor denominação que consta na lei de corrupção, consta no decreto que regulamenta, mas usa-se também programas de compliance, programas de conformidade, enfim, eu acho que integridade é mais interessante porque fala mais do que simplesmente cumprir normas, não é? É ser íntegro, é ser maior, não é? Ser, digamos, completo naquele comprometimento, naquela postura. Então, um dispositivo que dissesse atribui-se o crime doloso à pessoa jurídica quando a atividade for desenvolvida por orientação de uma decisão. Uma decisão que é institucional, claro, decisão do seu órgão colegiado, do seu órgão com atribuições para tanto, que então aceite ou queira violar a lei ou aceite que isso ocorra. Então essa decisão institucional que realiza atividade, apesar dela violar a lei, ou apesar de possivelmente vir a violar, me ajudaria, me resolveria esse problema da atribuição de tipo doloso. No tipo culposo, me parece que
seria o espaço para trabalhar essa perspectiva do defeito de organização. Então, quando a empresa se organiza adequadamente, ela não erra. E, claro, um programa de compliance, ele pode mascarar digamos, o plano de cometer crimes e depois se defender, né? Olha, eu cometi um crime, mas eu estou aqui tomando cuidado, e tá. Quando a gente pensa num programa de compliance mentiroso, ora, nós vamos perceber que acontece ali a possibilidade de atribuir atividade dolosa, que inclusive é mais grave, porque tenta maquiar, obstruir ali a percepção da justiça, etc. Mas um programa de integridade que seja sincero, que seja, digamos, bem feito, né, e implantado e, digamos assim, obedecido, né, ele evita os erros. E o erro é a essência do tipo culposo. O tipo culposo é uma violação do dever objetivo de cuidado. Então, o plano de integridade está lá para evitar que ocorram esses descuidos. Mas, e se apesar de todos os cuidados, se o programa é o melhor que se pode ter, e mesmo assim não há como evitar aquele resultado, ora, nós vamos ter uma atipicidade como temos nos crimes cometidos por pessoas físicas. Quer dizer, se elas tomam todos os cuidados, e mesmo assim o resultado acontece, não dá para dizer que elas tenham culpa por alguma coisa, ou possam ser responsáveis por tipo culposo. Não é? Cumpriu o cuidado, apesar do cuidado, o resultado naturalístico acabou por acontecer. Então percebam, como nós estamos construindo, normativamente, é possível fazer esses ajustes de maneira a, digamos, resolver os problemas. Bem, e a justificação da atividade da pessoa jurídica? Me parece que é possível também. Do mesmo jeito que uma pessoa física pode acabar produzindo uma ofensa para evitar uma ofensa maior, e essa é a essência da justificação, quer dizer, comete-se uma ofensa que se necessita, há uma necessidade, e aí um conceito que me parece mais abrangente, né? É necessário fazer isso para poder, então, proteger outro bem jurídico. Essa ponderação é a essência da exclusão da ilicitude, também se verifica numa perspectiva de pessoa jurídica. É claro, nós vamos ter que, digamos assim, ver em cada caso se aquela ofensa é justificável, não é? Em razão de uma necessidade de proteger algo que seja, a princípio, de maior valor. Uma das digamos, contribuições de doutrina que me parece ser interessante relembrar nessa hora é uma contribuição do professor Hugo de Brito Machado para crimes tributários. Ele diz assim, olha, às vezes não pagar um tributo é a única saída que a empresa tem para preservar os seus funcionários, digamos, o pagamento dos salários e etc. É claro que isso é um pouco mais complexo, porque o simples não pagar também não é crime. Também não é crime. O crime tributário envolve lá uma fraude e tal, então a gente teria que aprofundar nessa discussão. Mas o que eu quis dizer com esse exemplo é que é possível que um interesse maior justifique a ocorrência de um dano menor. E em casos de meio ambiente, talvez seja necessário, em determinado caso concreto, não é, sacrificar um bem jurídico de menor valor para se alcançar um de maior valor, e aí fazemos a ponderação. Não sei se eu estou me alongando. Eu tenho uma pergunta para você. Fernando, você é essa prudência que a gente sempre conhece, essa ponderação, o aprofundamento, a reflexão, a dogmática penal. Eu estou vendo você com a cautela de sempre, explicando. Mas, Fernando,
Explica uma coisa aqui, lá nos Estados Unidos, amigo, o pau quebra para cima das empresas, não quebra? Explica qual que é essa dificuldade que o direito brasileiro tem de aceitar isso, porque recentemente eu estava assistindo ainda, eu não lembro qual, um professor aí, um penalista dos antigos aí, não, que não pode isso, que você desvirtuar o direito penal tradicional, mas qual que é a dificuldade que o direito... Porque lá, nesse estudo que você defendeu, foi em fevereiro? Foi em fevereiro, isso foi em fevereiro desse ano, graças a Deus, antes de todas essas... Conta pra gente, como é que foi? Aí. Foram meses, foram anos, como é que foi essa preparação que você usou para chegar nessa construção? Conta pra gente aí sobre direito comparado, as pessoas querem saber. E isso é muito interessante. Depois você me lembra de voltar a falar só um pouquinho sobre culpabilidade, que eu acho que tem saída também para a culpabilidade. Mas, veja bem, nós vivemos um momento em que há uma aproximação dos dois sistemas, os grandes sistemas jurídicos mundiais, que é do civil law, o direito europeu continental, ao qual nos vinculamos culturalmente. Então a nossa jogada é assim, tem que ter lei, o negócio, se não for muito estrito ali, aquele negócio não vai para frente, você não aceita, tá. O direito americano é vinculado a uma outra tradição, que é a tradição do common law. Mas é muito interessante, sabe, Lélio, esse é um tema que eu já estudei já tem algum tempo, então não posso te trazer assim com muito detalhe de memória. Mas nos Estados Unidos, que nós temos um sistema, então, de cultura diferente, uma cultura do common law, o direito penal é baseado em leis. Claro, tem que haver tipicidade, e lá o sistema é interessante porque nós temos a competência dividida entre a União e os Estados, e a União, acho que a União, os crimes federais, né? Acho que não se usa essa expressão, porque é também a federação. Os crimes federais, eles são previstos como exceção, ou seja, desde que eles atinjam um patamar de gravidade maior, de interesse, de ofensa maior. Então, tem os crimes federais. E cada estado, então, pode estabelecer seus crimes. E é muito interessante que, a partir de um estudo de um instituto de advogados, juízes, professores e tal, mas se produziu um documento, salvo engano, em 1963. Eu posso estar enganado um pouco com a data, com o ano, mas se produziu, então, um Código Penal modelo. E o Código Penal modelo, ele foi, segundo a literatura, praticamente copiado para definir os crimes federais, e os estados também seguem aquela mesma linha de orientação. Mas o que acontece é que a cultura realmente é um pouco diferente. Então, quando nós temos uma perspectiva de responsabilização da pessoa jurídica, nos Estados Unidos, é importante a gente perceber, primeiro, que mais de 90%, um pouquinho mais só, de 90% dos casos criminais são resolvidos por acordo, que é o plea bargain. Esses acordos também responsabilizam pessoas jurídicas. E aí, no DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, nós temos exemplos fantásticos, como, por exemplo, da Petrobras, que aceitou pagar uma multa, até o último momento da minha pesquisa, era o maior caso de multa aplicada nos Estados Unidos, a Petrobras. E não teve processo judicial. Isso tem uma série de críticas, evidentemente, com a fragilidade das pessoas, mas, por outro lado, dos acordos que causam impunidade. Aí eu até sugiro uma série do Netflix que fala acho que é Na Rota do Dinheiro Sujo, salvo engano. Tem um acordo, não sei se você já viu, tem um acordo de um banco. São 6 episódios. Inclusive o segundo é o caso da Vox, que eles enganaram lá todo Exatamente, mundo.
Tem um outro que eu não vou falar. Do empréstimo consignado também. Exatamente. Tem um outro que eu não vou falar, que é de um banco muito conhecido que opera no Brasil, mas o sistema de compliance dele não valia nada, lá eu uso essa expressão, compliance, não valia nada, o tempo inteiro mascarando fraude, e no final das contas, os promotores fizeram um acordo com o banco, e depois de várias fraudes constatadas, e as pessoas dizem assim, meu Deus, mas é isso que dá? Ou seja, no final não dá nada? No final o cara paga um acordozinho que é 2 semanas de lucro da instituição. Então, tem críticas para os dois lados. Né? Eu recentemente, no site do Observatório, desculpa, Léo, só para fechar esse tema, eu publiquei um pequeno artigo falando sobre a justiça penal negocial militar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem o plea agreement, que é uma confissão de culpa, é meio parecido bem parecido com o nosso acordo de não persecução penal. Não é? Nesse mesmo dispositivo, existe um incentivo maior para o militar que entrega aos outros, e aí é a colaboração premiada, é o Instituto da Colaboração Premiada. Então percebam que as coisas funcionam de maneira mais efetiva lá, porque poucos vão ao julgamento completo, né? E aí isso é uma coisa que está chegando no Brasil e com as críticas também. Aqui a gente quer esse julgamento que leva 20 anos e tal. É um problema, né? Tá bom. Voltando então, uma pergunta rápida sobre a sua tese. Você construiu a sua tese seguindo um pouco a tradição italiana, a tradição germânica, ou não, Lélio? Eu optei por construir e voltando então a palavra para a questão da culpabilidade, para te lembrar, só te dando um toque, nós temos mais 20 minutos. Não, se você puder me avisar, porque eu tenho medo de falar muito, sim. sabe? 20 minutos, tranquilo. Tem esse negócio. Mas, então, Lélio, assim, a minha referência foi o projeto de lei. O projeto de lei ainda não foi aprovado. Eu digo, puxa, estamos com uma oportunidade tão assim, cara, tão valiosa para fazer um avanço nessa área. Então, eu propus que substituíssemos essa previsão do projeto por dispositivos que então enfrentassem a questão da tipicidade objetiva, tipicidade subjetiva. Claro, primeiro, violação própria, né? Violação da própria pessoa jurídica. Depois, tipicidade objetiva, subjetiva, justificação e culpabilidade. Culpabilidade. Claro que a gente precisa construir essa noção de culpabilidade de pessoa jurídica. E a primeira das dificuldades é, claro, estabelecer um marco diferente desse marco da pessoa física com seus 18 anos de imputabilidade, de ausência de doença mental. Quer dizer, isso é da realidade da pessoa física. Parece que a pessoa jurídica ela pode ser responsável ou é imputável a partir da sua Constituição. Existe uma crítica, que é até muito interessante, de um autor espanhol, que diz assim, não, mas a pessoa jurídica tem que ter um certo nível de complexidade, de estruturação, para poder ser responsável. Eu acho até graça, porque assim, como se a pessoa jurídica mal organizada fosse inimputável igual a criança. Isso é meio forte demais, não é? É evidente que as pessoas jurídicas mais organizadas estão melhor preparadas para enfrentar questões de maior complexidade, questões jurídicas de maior complexidade. E aí nós temos que enfrentar uma temática que é muito importante, que é realmente a compreensão da ilicitude do fato. Uma pessoa jurídica que tenha um corpo técnico robusto, um departamento jurídico robusto, tem condição de assessorar a decisão. Mas perceba um detalhe, não adianta o assessor jurídico dizer assim, não faça porque isso viola a lei,
e o presidente mandou fazer. Não é? Quer dizer, então, o sistema, o programa de integridade tem o seu limite. Um programa de integridade pode detectar os riscos, quer dizer, primeiro mapear os riscos, né? Detectar as possibilidades de ofensa, violação e informar. Mas quem toma a deliberação não é o compliance officer, o chefe do departamento de conformidade ou de integridade, ele, quando muito, alerta, reporta, não faz mais do que isso. Né? Então, a decisão que é tomada por um colegiado, por um representante, ela pode ou não seguir essa construção ou essa advertência. Mas percebam, a compreensão sobre a ilicitude daquela atividade é algo que deva ser considerado numa perspectiva de culpabilidade da pessoa jurídica. Não é? E aí, novamente, um espaço para os programas de integridade. Ora, se o programa de integridade trabalhou mal as informações, a avaliação do risco e informou errado, nós vamos chegar à conclusão de que o conhecimento, a compreensão da ilicitude era possível e o erro era evitável. Se, por outro lado, tomou-se todos os cuidados de interpretação e tal, e aí de conhecimento da ilicitude, e no final das contas o Supremo mudou de posição, mas o Supremo mudou de posição, na hora que eu tomei a decisão, eu tomei a decisão com base no entendimento anterior. Ou seja, é possível perceber que um programa de compliance, um programa de integridade, fornece, digamos, digamos, com base nessa estrutura de integridade, nós podemos avaliar se o erro era evitável ou inevitável. E, claro, dá a mesma solução. E se o erro é inevitável, exclui-se a responsabilidade. E se o erro for evitável, a mesma solução da pessoa física, diminui-se a responsabilidade. E me parece que essa construção da teoria limitada da culpabilidade é, sem dúvida nenhuma, melhor. Porque, dividindo a questão, parte é resolvida no tipo, ou seja, o erro quanto a pressuposto fático tem que ser resolvido lá, resolvido no tipo, que dá a solução de caracterizar ou atribuir um tipo doloso, desclassificando, atribuir um tipo culposo. Mas na culpabilidade, a ideia é um erro sobre a ilicitude. Então, a incompreensão sobre a ilicitude do fato me daria duas respostas. Ou a resposta de ser isento de pena, ou seja, de excluir a responsabilidade, ou me daria a resposta de diminuição da pena relativa àquele tipo que já foi definido em momento anterior. Então, um erro de proibição, ele pode diminuir a pena do fato doloso ou do fato culposo. Isso já estava resolvido antes. Na culpabilidade, então, nós teríamos essa questão. E, por fim, assim, para fechar esse contexto, nós teríamos que abrir um espaço para discutir o princípio geral que não conseguiu se colocar em nenhuma das questões até então, que é o princípio da exigibilidade de conduta adversa, que é o critério fundamental de toda reprovação. E vejam que esse é um critério que, para a pessoa física, também se apresenta desde o tipo até a culpabilidade. Então, no tipo, se lá está escrito matar alguém, é porque implicitamente é exigível que você faça as suas coisas sem matar, sem roubar e etc. Se você ofende, ou seja, pratica o tipo, aí nós vamos à segunda análise de exigibilidade. Então, quando diz assim, mas tem a ponderação de bens em conflito, então eu tive que fazer por causa disso. Então, também não é exigível se você age amparado por essa justificativa, por essa justificação, que é fruto da ponderação. E aí nós vamos ter, na culpabilidade, assim, o que resta, não é? O que resta de questões não previstas na lei e que podem graduar essa reprovação. A ideia fundamental é que se há exigibilidade, há reprovação. Se não há exigibilidade, não há reprovação. A gente tem a clássica expressão do Código Penal, é isento de pena. Mas quando nós temos uma maior exigibilidade,
que nós vamos ter uma série de previsões específicas no código, como agravantes, como causas de aumento, uma maior exigibilidade se expressa em maior punição. E, ao contrário, uma menor punibilidade, maior exigibilidade, nós vamos ter as atenuantes, nós vamos ter as causas de diminuição. Claro, salvo essas questões mais de política criminal, né? Como tentativa, que não tem a ver com exigibilidade, com concurso formal e crime continuado, que também não tem nada a ver com maior ou menor exigibilidade. Mas a lógica geral, então, é que a exigibilidade faz essa gradação, ou permite essa gradação. Né? Eu penso, Lélio, que nós avançamos muito na criminologia. Eu confesso que conheço muito pouco, perto de você, então não conheço nada, não conheço absolutamente nada de criminologia. Aqui, o que o Shekhar acha disso? Olha, o Shekhar estava na banca, né? O Shekhar estava na banca. A minha banca para titular foi o Shekhar e o Renato Melo, que são os dois titulares da USP. O professor Guzmán, que é do Chile, da Universidade do Chile, e a professora Sheila Selim de Sales, nossa querida professora da Universidade Federal de Minas Gerais. O Shekhar, assim, foi de uma gentileza comigo que eu me sinto realmente lisonjeado, sabe? Ele teceu elogios, ele tem livros escritos, né? Como eu tenho anteriormente a esse texto, né? Tentando explicar, justificar, construir o caminho da heterorresponsabilidade. E eu, em alguma medida, disse assim, olha, algumas pessoas tentaram, inclusive na USP, professor titular da USP também tentou construir uma teoria do crime da pessoa jurídica, e eu acho que esse esforço é um esforço muito válido, muito importante, mas só precisa mudar a lei, né? Sem mudar a lei, a gente tem ainda uma responsabilidade indireta, objetiva, por fatos terceiros. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, sabe, Lélio, você que estuda isso, estuda a causa dos crimes, como que a gente pode tentar influenciar essa dinâmica da vantagem do querer cometer, o que é que me desestimula, o que é indiferente, etc. Eu vejo você postando várias obras interessantíssimas e criticando, o seu trabalho interessantíssimo, né? Essa é uma outra área de atuação. Quer dizer, o que faz as pessoas jurídicas, então, violarem as leis? Há um certo exagero, eu acho, né? De pensar assim, a pessoa jurídica atropela tudo, ela vira um monstro, engole os fundadores, engole os acionistas, engole todo mundo. Não é bem assim, mas em alguma medida a estrutura permite, sim, uma certa blindagem. Isso é fato, né? A estrutura da pessoa jurídica é como uma multidão, não é, Lélio? Eu não sei se alguém já fez essa comparação, mas assim, se está todo mundo saqueando aqui do supermercado, aí o cara fica assim meio que com vontade também, né? Quando o cara está no meio da pessoa jurídica, você, ninguém está me vendo aqui, né? Só tinha gigante nessa banca. Renato Jorge, me conta o que ele achou da sua tese. Não, na verdade, as colocações foram assim, eu fico até meio sem jeito, foram muito respeitosas e muito gentis, assim. Houve porque a gente tem na nossa academia também uma tradição de bater muito, né? De meio que, não é? De humilhar o candidato e tal. Uma dúvida só do Renato, porque na verdade é o seguinte, você e o Salomão foram os precursores. Eu acredito que o seu livro é de 2002, o dele é de 98, eu acho, né? O seu de que ano? Meu livro é muito antigo, o dele foi o primeiro, acho que o dele é de 98, mas tem a terceira edição, 2011.
Eu trabalhei com a edição mais nova, né? Eu acho que foi 2002, eu acho que foi isso, é. E o Renato, qual que é a linha dele, assim? Ele é favorável, heteronomia, autonomia? Qual que é a visão Você dele? sabe que essa perspectiva específica, nenhum dos dois criticou. Nenhum dos dois criticou. A minha percepção é que a história da defesa tem também, talvez um assunto interessante, né, para registrar, alguém que tenha esse desafio próximo, né? Então, assim, quando você escreve um texto e vai defender, a defesa ela é um momento em que você mostra que você tem segurança sobre aquilo que você escreveu. Quer dizer, não necessariamente o indivíduo concorda com o que você fala, não é? Concorda com a sua posição, não é? Com a sua posição ideológica, de proposta, etc. O professor José Luiz Guzmán, nossa, ele já foi delicado, mas ele diz assim, esse negócio de responsabilidade penal de pessoa jurídica é um absurdo. Foi a primeira coisa que ele falou. Isso é absurdo, isso não existe, isso é uma coisa... Como é que se discute uma barbaridade dessa? Então, assim, já comecei mal a avaliação. Então, ele não gosta nem da heterorresponsabilidade e nem da autorresponsabilidade. Não passa no horizonte dele. É um professor muito respeitado, eu entendo que há também isso, sabe, Lédio, assim, as provocações geram um pouco esse desconforto, né? Você está inventando aí, esse cara está inventando esse negócio. Mas, enfim, existiram várias invenções, digamos assim, que eu acho que são provocações, né, para a legislação depois, então, fazer os ajustes, né? Nós temos alguns textos que tentam impor uma teoria da pessoa jurídica com direito que nós já temos, positivo. Eu acho que isso não dá. Hoje nós temos uma teoria da responsabilidade da pessoa jurídica, nós não temos uma teoria do crime da pessoa jurídica. Isso, para termos, só mesmo se tiver mudança na lei. Ô, Fernando, esse projeto é o que está mais avançado? Ou tem outros também, ou só tem esse? Olha, só tem esse. Você acredita nisso? Eu, assim, é possível que tenha um perdido que eu não tenha achado, que eu não tenha descoberto. Mas, assim, não sei se esse tema parece que não é um tema... um tema que desperte maior interesse. Mas perceba uma coisa, Lélio. A decisão paradigma que foi do Pleno do Supremo, foi relatora a ministra Rosa Weber, eu te confesso que já esqueci aqui, tá no livro, enfim, o número. Em uma passagem, a Rosa Weber diz assim, olha, todas essas questões doutrinárias, todas essas questões, digamos assim, mais delicadas da responsabilidade, a doutrina precisa resolver, não somos nós que vamos resolver. E isso para mim é uma coisa assim tão impactante. Eu digo assim, meu Deus, então existem muitas coisas para resolver e o judiciário não tem nada com isso? O judiciário só chega à conclusão de que tem que responsabilizar porque está na Constituição. Acho que é uma opção válida, não tem problema nenhum ali. Acho que, de fato, não tem nada de inconstitucional. Mas só que nós temos uma responsabilidade com poucas garantias. E quando a gente pensa em responsabilidade de pessoas jurídicas, em Minas Gerais nós temos aqui um laboratório muito rico, porque, percebam, eu fui promotor de meio ambiente, é uma experiência muito gratificante, né, que eu quis dizer, foi uma experiência muito gratificante, mas veja, aqui a gente tem acidentes ambientais que são de proporção, assim, imensas. E você diz, temos que responsabilizar, claro, mas temos que construir um sistema de garantias para a pessoa jurídica, até para que ela saiba o que ela tem que fazer.
para evitar, porque se não ficar claro, diz assim, pô, então, eu faço o que eu fizer, eu vou ser punida mesmo, então não tem jeito, não tem jeito. Percebe? A gente não avança na prevenção, porque tem que ficar claro o que a pessoa jurídica tem que fazer para poder evitar os danos e a responsabilidade também, claro, a responsabilidade. Eu não estou falando de nenhum caso específico, até porque eu estou afastado há muitos anos, então não sei. Não sei. Eu li a denúncia do MP em relação a pessoas jurídicas e as pessoas físicas. Enfim, dali dá para ter uma noção, mas tem debate ali, tem debate. Tem coisas que a gente precisa avançar. E esse é um debate importante, sabe, Lélio? Em todos os sentidos. Tanto da dogmática do direito penal, como da criminologia. Eu tenho, assim, pouquíssimo conhecimento, mas sempre namorei um pouco de longe a criminologia, para tentar entender como é que essas coisas funcionam na realidade. Né? Assim, não adianta construir uma teoria do crime maravilhosa, esse negócio não funciona nada, isso está no papel, não consegue aplicar, não consegue condenar quando tem que condenar. O que me parece frustrante é quando tem que condenar, você não consegue, porque assim, escapa por aqui, escapa por ali. Aí o instrumento não vale nada, né? O instrumento é fingindo que está resolvendo as coisas, não está resolvendo. Nós, infelizmente, estamos acabando aqui, porque daqui a pouco o Instagram, de uma hora para outra, avisa. Falta 20 segundos. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, você ter cedido seu tempo. Essa palestra aqui vai para o LinkedIn, Twitter, Instagram. Eu tenho um grupo de estudos de criminologia, vai para lá também. E é o seguinte, não sei se você viu, mas eu estou organizando o primeiro Congresso Nacional da CONAMP, de vitimologia e vítimas criminais. E, se Deus quiser, eu quero levar para o Dr. Murrieta, que é o presidente, uma proposta da gente fazer um evento online também, futuramente, de criminologia corporativa. E direito penal corporativo, eu queria saber se eu posso levar o seu nome também. Nossa, eu fico muito honrado com a lembrança. Eu não sei se eu acabei falando demais. Não, você não está falando demais e outra coisa. Você não está inventando, não. Cristóvão Colombo, quando chegou do outro lado, não estava inventando. Ele está, olha lá, doutor Thales Taipina, juiz de direito lá de Valadares, está te mandando um abraço. Ele está na NUC, né? Ele está te mandando um abraço. Excelentes moderações. Muito obrigado, doutor Thales. Eu fico muito honrado do senhor ter acompanhado até agora. Passando esse congresso nosso das vítimas aí, eu vou te ligar e vou levar para o doutor Murrieta aí, porque é o seguinte, essa sua tese ela é de grande utilidade para o país, é de grande utilidade para o avanço do direito penal. Vamos convidar o Salomão também. Salomão, o Renato, se quiser puder participar também. Eu acho bacana a gente trazer para dentro da CONAMP, para os promotores do Brasil todo, divulgar essas ideias. Eu acho importante que chegue para as pessoas, promotor do Acre, promotor do Nordeste, de Minas, tem que saber. Eu acho, vamos levar essa ideia sua para frente e, mais uma vez, agradeço do fundo do seu coração aí, essa sua bondade aí de sempre estar prestigiando, desde lá dos anos 90. Uma vez eu te liguei, Fernando, estou aqui desesperado que em Valadares, Juarez Tavares não pode vir mais vir, o que você poderia? Você pegou o avião, foi lá em Valadares, deu uma palestra maravilhosa sobre a teoria do delito. Muita pretensão da minha parte ir no lugar do Juarez Tavares, né? É um baixinho meio atrevido, né? Do mesmo jeito. Fernando, muito obrigado, então. Essa palestra vai ser salva. Eu vou te mandar depois o MP4, tá bom? Um abração aí, gente. Um abração, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam. Alô, Thales, um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.